Me desviei, me orientasse, escorreguei, me levantasses, me machuquei, cuidasse da ferida, salvasse a minha vida, e eu nem te conhecia. Gritei, Jesus, te aproximastes, me aproximei, me aconchegastes, pedi mais luz, ouviste a minha prece, e até se eu não quisesse, me iluminarias, porque me ouviste quando eu nem sequer falei, e me atendeste quando eu nem orar sabia. Por tudo isso, meu Senhor, e muito mais, eu te agradeço, meu Senhor. E agora eu canto teu amor. Não pode haver amor maior, não pode haver maior amor. Não acredito, meu Senhor, que possa haver amor maior que o teu amor. Não acredito, meu Senhor, que possa haver amor maior que o teu amor. Estimados irmãos e irmãs, caros padres, vejam que esse evangelho, de alguma forma, também é a síntese da atividade de Jesus. Se eu perguntasse assim, se alguém perguntasse a você, o que Jesus mesmo fez nesse mundo? Com o que ele se preocupou? O que você diria? Porque vejam que de Jesus se fala tantas coisas, que é importante a gente ter claro algumas coisas, que são essenciais e fundamentais. Jesus, nós poderíamos dizer, Jesus se preocupa essencialmente com o quê? O que ele fez passando por esse mundo? A palavra de Deus diz assim, Jesus passou a vida fazendo o bem e não fez outra coisa senão fazer o bem. Aqui está a primeira síntese. Jesus passou a vida fazendo o bem. Por isso, quando nós fazemos o bem, independente da religião, independente se a pessoa reza ou não, de alguma forma ela está sintonizada com o bem que Jesus fez. Porque não é só a religião que me sintoniza com Deus. O bem me sintoniza com Deus. Porque se a gente vai conversar sobre as religiões, o fato é que dificilmente a gente se entende. As religiões têm dificuldade de se entender, porque elas trabalham muito também a compreensão teológica daquilo que é a verdade, daquilo que é a palavra de Deus e assim por diante. Então as religiões de fato não se entendem. Mas quando nós falamos de bem, o que é o bem? Ali, de alguma forma, todo mundo se entende, porque bem é fazer o bem. É fazer o bem à vida, às pessoas, o bem a si mesmo. Não é ser uma pessoa que machuca ninguém, que fere ninguém, que tem intenções de só ganhar para si, que tem intenções de fechar-se em si mesma e não abrir-se aos outros. O bem
de alguma forma, é a percepção do outro. É a percepção daquilo que o outro também precisa. E vocês, eu posso ver, o nordestino tem muito isso, mais do que nós gaúchos. Os gaúchos, que eu moro no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, é uma cidade muito boa, 550 mil habitantes. Eu nasci numa cidade chamada Paraí, de 7 mil habitantes. As cidades são bonitas, são desenvolvidas, o povo trabalha, mas o fato é que nós temos que aprender com vocês a percepção do outro e a solidariedade. Não sei se todo mundo é solidário, mas aquilo que eu sinto nas pessoas é que a solidariedade entre vocês, a preocupação com o outro é muito mais forte. Nesse sentido, vocês ganham pontos em relação a nós. Isso é verdade. Tem que dizer porque vocês percebendo isso também fortalecem essa dimensão, que é na verdade o bem, que é fazer o bem às pessoas. Se a gente perguntasse como é que eu vivo a religião, você pode rezar? Reza. Vai na missa? Com certeza tem que ir na missa, porque é onde eu me alimento com a palavra e tudo mais. Mas eu poderia perguntar para vocês, para que vocês percebam a diferença. É mais fácil rezar ou mais fácil fazer o bem? Para muitos é difícil as duas coisas. Mas fazer o bem exige mais. Exige mais. Por isso aqui, ó, Jesus passou a vida fazendo o bem e não fez outra coisa senão fazer o bem. Por isso a preocupação dele era o quê? Jesus se preocupava com pessoas humanas concretas. A gente, para perceber a diferença, que muitas vezes a interpretação religiosa nossa é um pouco, não é muito clara, para perceber a diferença eu posso perguntar assim: Jesus se preocupava com a pessoa concreta ou com o pecado da pessoa? Com a pessoa concreta. Porque existe também uma pregação na igreja e na nossa vida que muitas vezes nós achamos que tudo é pecado, que tudo... Não, o que é pecado? O pecado essencial é fazer mal às pessoas. Qual é que é o pecado mais profundo? Qual é que é o pecado mais concreto? É a pessoa fechar-se em si mesma, é não perceber o outro, é não ser solidário, é não buscar a justiça. Esse é o maior pecado. Por isso, quando Jesus se preocupa com seres humanos concretos, com pessoas concretas, Ele está dizendo para nós: se vocês querem seguir os meus passos, preocupem-se com pessoas, e não com muitas outras coisas. Vocês percebem como também, diante dessas palavras, a gente concretiza bem mais também na religião. Porque, como eu disse, na religião se fala muita coisa. E se você ouve um padre, você ouve outro, mesmo um pastor, muitas vezes os discursos são longos. E as pessoas, com alguma linguagem, até se assustam. Por exemplo, o evangelho de ontem. O evangelho de ontem falava de inferno. Se você for casado e cometer adultério, o inferno. Então eu poderia fazer gato e sapato sobre essa questão e dizer para as pessoas que o adultério é muito ruim. Tudo bem, é ruim, é péssimo, mas veja que a linguagem religiosa permite que a gente fique num discurso, muitas vezes, naquela coisinha e perca o essencial. Que é bom um casal se respeitar, isso tem dúvida. Precisa dizer que é bom um casal construir uma relação matrimonial onde
um compreende o outro, onde um percebe o outro, onde um percebe que a sua história é diferente do outro, por isso ele vai crescendo juntos. É ótimo que assim seja. E quando não é assim, quem vai sofrer? Especialmente eles. Especialmente eles. Por isso que eu fui dizendo lá no início que a vida é uma construção nossa. Nós temos que nos perguntar o que a vida me exige e não simplesmente o que a religião me exige. Eu faço esse discurso até exatamente para que vocês percebam que muitas vezes, se a gente não tem uma compreensão ajustada da vida, a gente fica no detalhe e perde o essencial. Aqui, vejam que Jesus vai dizendo assim, ó: o reino de Deus está próximo, em vosso caminho anunciem isso, anunciem que o reino de Deus está próximo. O que é Deus reinando? O que é o reino de Deus está próximo? É aonde as pessoas sabem que Deus é o sustento da vida, que Deus é o fundamento de tudo, e a gente se pergunta, bom, o que agrada a Deus? Se você se pergunta, o que agrada a Deus na minha vida? As pessoas mais simples sabem o que agrada a Deus. Por isso o reinado de Deus é um reinado onde as pessoas vão se tornando mais humanas, pelo caminho que vão fazendo, mais respeitosas umas com as outras, a sociedade vai se respeitando mais. Vejam que a nossa sociedade nunca se dividiu tanto como nos nossos tempos, também por causa das redes sociais. As pessoas brigam, as pessoas são agressivas. Então o que é o reinado de Deus senão gente que se entende? Gente que busca fazer esse caminho humano de crescimento, de escuta do outro, de percepção da realidade, de respeito profundo com o ser humano. Porque não é a minha ideia que deve prevalecer, como muitas vezes a gente pensa. Depois a gente aqui diz assim, ó: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Quando eu dizia assim, ó, Jesus tinha uma preocupação concreta com a saúde das pessoas. Então a gente teria que se perguntar: o que favorece a minha saúde? E o que me adoece na vida? Quais os comportamentos me adoecem e quais os comportamentos favorecem a minha saúde? Se eu faço isso, eu estou sendo uma pessoa de Deus. Se eu cuido a mim mesmo, se eu cuido do meu corpo, da minha saúde mental, que hoje se fala muito, a saúde emocional, porque as emoções são muito fortes e muitas vezes nos jogam para todos os lados. Então nós encontramos pessoas ansiosas, pessoas medrosas, pessoas raivosas, pessoas com medo, como eu já disse, pessoas angustiadas e pessoas doentes também, porque a doença é o último estágio da força emocional não equilibrada. Nós temos uma força emocional muito grande dentro de nós, que ela supera a força racional. Então, a doença, quando ela aparece, é o último estágio de uma dor emocional interna, que muitas vezes se manifesta como doença e não como um sentimento de angústia ou de depressão ou coisa parecida. Porque a gente pode ter uma dor psíquica que vem de várias formas, e a gente pode ter a dor da doença, que também é uma manifestação, quase sempre tem força emocional ali. Por isso, o que significa hoje curar os doentes?
Quem que vai curar doentes? Nós padres, os anunciadores de Jesus, têm que fazer aquelas curas nas igrejas, como se faz. Pode ser católica, pode ser qualquer uma, mas é essas as curas que Jesus pede? Ou é ajudar as pessoas a perceber que a vida saudável depende de nós, depende do nosso jeito de viver, depende do nosso jeito de proceder, de pensar. Muitas vezes a doença começa na mente. A pessoa tem um pensamento doente e com o tempo o corpo adoece. Por isso, curar doentes. Depois diz aqui, ressuscitar os mortos. Vocês já viram algum morto ressuscitar? Então, como é que nós vamos ressuscitar os mortos? Então, não seria dar sentido para a vida das pessoas? Tem tantas pessoas sem sentido. O problema do sentido da vida, da infelicidade, é um dos problemas mais agudos no nosso tempo. Por quê? Muitas vezes as pessoas têm tudo, jovens têm tudo, mas são doentes, são infelizes. Estão na universidade, passaram numa boa universidade, os pais dão tudo aquilo que precisam, mas eles não têm sentido. Hoje de manhã, falando com uma moça aqui da outra cidade, ela dizia: aqui nós encontramos um problema grave de drogas. O que é a droga senão a ausência de sentido? Poderia um jovem que está bem com a vida dizer: espera que vou me drogar para me lascar? Pode a mente dizer isso? Não, ele faz. Ele começa a se drogar quando há uma ausência, quando há um vazio. Por isso, vejam que quando a gente fala do Evangelho de forma concreta, nós temos que atualizá-lo para hoje. Aqui ainda diz assim: purificai os leprosos. Tem muito leproso aí. Os leprosos naquele tempo, no tempo de Jesus, era uma coisa muito difícil a compreensão da doença, porque o doente se compreendia de alguma forma até amaldiçoado por Deus. Então imagina, a doença já era um problema, e mais ainda se sentir amaldiçoado, então era para lascar mesmo. Vocês percebem, ainda bem que o pensamento evoluiu, porque nós poderíamos 2000 anos depois estarmos dizendo a mesma coisa, dizendo o quê? Está doente, é porque você não tem Deus dentro. Tem muita pregação ainda hoje, que parece que a pessoa tem Deus e resolve todos os problemas. Tem quantas pessoas que têm Deus e são deprimidas? Vou dizer que a pessoa não tem Deus, por isso está deprimida? Eu já ouvi até padres dizendo isso, depois eles deprimiram. Porque muitas vezes a própria linguagem nos pega, né? Eu digo, a pessoa está deprimida, falta Deus. Depois ele também ficou deprimido. Não é a ausência de Deus, é a questão que nós somos uma construção, nós temos que nos compreender sempre mais. Depois aqui ainda diz assim: expulsai os demônios. Expulsai os demônios. Como é que vamos atualizar isso? Será que o demônio é aquele de chifre lá? É aquele? Na verdade, vejam, a palavra diabolos. Diabolos significa aquilo que divide, aquilo que produz divisão. Então veja na família, o que está produzindo divisão? O que produz divisão dentro de mim, que me joga para cá e para lá? A palavra, na verdade, a palavra demônio também significa aquilo que me joga para todos os lados e não me deixa caminhar. Não me deixa caminhar com serenidade, não me deixa caminhar sentindo a paz interior. Parece que eu estou sempre atrás de não sei o quê. Então, o demônio não é o demônio dos chifres. O mal existe? Sim, o mal existe. Pessoas maldosas existem? Sim, existem pessoas maldosas. Mas são pessoas não encontradas com a vida. São pessoas que talvez muitas sofreram demais, por isso passam adiante esse sofrimento, fazendo outras pessoas sofrerem.
A gente sabe pela psicologia, pelo estudo do ser humano, que quem fere o outro normalmente foi ferido antes. Porque uma pessoa boa não vai ferir o outro, mas uma pessoa boa aprendeu a ser boa. Mas quem foi ferido pela família, pelo pai, pela mãe, pela situação, pela violência que viveu de criança, poderá ser uma pessoa que fere lá na frente. Porque é assim que funciona. Por isso, expulsar demônios é sobremaneira ajudar as pessoas a se libertar daquilo que as tira do centro, daquilo que as tira da essência, daquilo que as tira do bem. E aquilo que me tira do bem, me tira do próprio caminho de Jesus. Por isso aqui, para concluir isso tudo, na verdade, eu compreendo que a vida é uma construção. E a construção também é uma tarefa sempre minha, tarefa sempre sua. Um dia por vez, um dia de cada vez, eu tenho que encontrar o meu melhor. Eu vou terminar. Eu tenho um médico, amigo meu, lá do sul, que ele também não era de uma família rica, mas ele estudava muito. E ele dizia assim: quando eu for médico, eu quero ser o melhor médico que eu possa ser. Olha aqui, ó. Não é ser melhor que os outros. Eu não quero ser melhor que os outros, mas eu vou ser o melhor que eu posso ser. E de fato, hoje, ele é um dos médicos, talvez dos melhores na área dele, de mastologia. Trabalha no Einstein de São Paulo. Mas sempre com uma humildade muito grande. Isso significa o quê? Que nós também temos que nos perguntar: qual é o meu melhor? O que é o melhor que eu posso ser? Será que eu já atingi? Ou eu posso melhorar como pessoa? Porque melhorar não é para agradar simplesmente a Deus, é para que eu, sendo melhor, eu influencio o mundo melhor e, consequentemente, Deus fica feliz que eu encontro o meu melhor. Porque eu vou estar em sintonia com o bem, em sintonia com o amor, em sintonia com a fonte primeira. Por isso que a gente possa, caminhando com Jesus, olhando Santo Antônio, fazendo o nosso caminho espiritual, encontrar o nosso melhor. Ali, isso agrada a Deus. Encontre o teu melhor. O teu melhor é diferente do meu melhor. E é diferente um do outro, porque nós somos diferentes. E cada um tem as suas capacidades. Só que a gente sempre pode evoluir. A gente sempre pode dar um passinho. E nunca compreender que estamos prontos. Porque na vida nós nunca estamos prontos. Que o Espírito Santo de Deus, que nós celebramos semana passada, que é a força, é a presença de Deus no mundo, que nos faz compreender a nós mesmos, compreender a verdade, compreender a vida sempre de uma forma mais ampla. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza e nos dê força para ir adiante, para seguir adiante. Deus quer que nós caminhemos e sejamos felizes. Ele não quer outra coisa senão a nossa felicidade. Deus nunca quis que você fique sofrendo, nunca te mandou doença, nunca fez nada disso. A doença pode vir? Pode, não é Deus que manda. O sofrimento vem, não é Deus que manda e nunca mandou. Deus quer que nós sejamos felizes e nós podemos caminhar nesse sentido. Por isso, para concluir, uma cançãozinha do Espírito Santo que nós celebramos semana passada. Quando o vasto universo nascia, quando ele explodia em milhões de faíscas e corpos luzentes,
O Espírito Santo de Deus estava lá. Quando a terra saía do caos, quando tudo na terra era fogo, era cor. O Espírito Santo pairava e soprava e soprava, soprava e criava. O Espírito Santo de Deus é um sopro de vida. Quando Deus sopra o seu sopro santo, um milagre se faz. Eu não sei descrever o Espírito Santo divino, mas eu sei que Ele traz vida nova. Eu não sei descrever o Espírito Santo divino, mas eu sei que Ele inova e renova. Eu só sei que Ele dá nova força, Ele dá temperança. Eu só sei que Ele torna possível qualquer esperança. Eu não sei descrever o Espírito Santo divino, mas eu sei que Ele traz vida nova. Eu não sei descrever o Espírito Santo divino, mas eu sei que Ele inova e renova. Quando nos renovamos, quando nos inovamos, quando buscamos o nosso melhor, estamos sendo guiados e deixando-nos guiar pela força do Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.